Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento outonal soprava forte pelas calçadas de Manhattan, trazendo consigo folhas caídas e o cheiro de chuva fresca. As ruas fervilhavam de transeuntes apressados, cada um absorto em sua própria corrida contra o tempo. Entre eles, James Whittaker, um milionário de 38 anos, caminhava com determinação, as mãos enterradas nos bolsos de seu elegante casaco. Sua vida era uma série de reuniões, investimentos e decisões estratégicas. No entanto, uma sensação estranha o pesava naquela manhã, uma nostalgia inexplicável que ele não conseguia ignorar. Numa esquina, uma velha mendiga estava sentada na calçada, com suas roupas poídas revelando anos de sofrimento. Ela estendia a mão trêmula aos transeuntes, mas ninguém parecia notar. Seus olhos, no entanto, eram de uma intensidade de cortar o coração, carregando histórias invisíveis para a multidão indiferente. James parou de repente. Uma onda de memórias enterradas ressurgiu. Um lampejo da infância, uma ternura maternal que ele não conhecia há décadas. Ele a encarou com o coração disparado. Uma voz interior, quase como um sussurro do destino, sussurrou palavras que ele jamais imaginou que diria: "Você é minha mãe." A mendiga olhou para ele, com as feições desgastadas pelo tempo transformadas em uma mistura de choque e emoção. Seu olhar se fixou no dele, como se tentasse ler sua alma. James, normalmente no controle de si mesmo e de todos os seus afazeres, sentiu as pernas cederem sob o peso da emoção. Ajoelhou-se quase instintivamente, suas mãos buscando as da mulher que lhe dera a vida, mas que ele pensava ter perdido para sempre. O silêncio da cidade ao redor deles tornou-se ensurdecedor. Nenhuma buzina, nenhum passo apressado, nenhum grito parecia existir. Havia apenas aquela velha e ele, ligados por um fio invisível, mas indestrutível. Os anos de separação, as provações, os arrependimentos e a dor acumulada pareciam convergir naquele preciso momento. James, sussurrou a mulher com a voz embargada de emoção, e naquela única palavra ecoou todo um passado esquecido. Pela primeira vez desde o nascimento, James sentiu um verdadeiro lar, um vínculo sincero e inquebrável. E mesmo que o caminho à frente fosse longo e desafiador, ele já sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Após o choque inicial, James permaneceu de joelhos diante da mãe, incapaz de falar. Ela gentilmente pegou suas mãos e as apertou, como se quisesse lhe dizer que tudo estava bem, apesar das décadas de separação e silêncio. Seus olhos, vermelhos e cansados, ainda brilhavam com um brilho de vida, lembrando James das poucas lembranças de infância que ele tinha da mãe, seu riso, suas histórias de ninar, o calor de um lar que ele nunca conhecera de verdade. Como isso é possível? Ele finalmente sussurrou com a voz embargada. A mãe balançou a cabeça lentamente com um sorriso triste nos lábios. Não sei, nunca parei de pensar em você, mas a vida nos separou. James sentiu um nó na garganta. Durante toda a sua vida, ele procurara algo que não conseguia nomear. Um vazio, uma ausência que nenhuma riqueza, nenhum sucesso poderia preencher. E agora, diante dela, esse vazio finalmente começava a ser preenchido. Ele a ajudou a se levantar delicadamente. Ela estava frágil, suas mãos tremiam, mas seu olhar conservava uma força silenciosa, uma dignidade que nada nem ninguém poderia quebrar. James se inclinou em sua direção e sussurrou: "Eu cuidarei de você. Assim como você deveria ter sido cuidada por mim." Ela sorriu, um sorriso agridoce, e deixou uma lágrima escorrer pela bochecha enrugada. Ao redor deles, a cidade continuava, mas para James, o tempo parecia ter parado. Ele sabia que acabará de vivenciar um momento decisivo, uma reviravolta em sua vida. Depois de alguns minutos, ele se ofereceu para levá-la para casa, um lugar que ela nunca conhecera, mas que se tornaria seu refúgio. Ela hesitou por um instante, observando os transeuntes, os carros e as luzes da cidade, como se quisesse ter certeza de que aquele mundo não era um sonho. Então finalmente pegou a mão dele e aceitou. A partir daquele momento, James sabia que suas vidas estavam prestes a mudar, que segredos enterrados por décadas ressurgiriam e que esse encontro improvável era apenas o começo de uma jornada cheia de revelações, emoções e confrontos. A viagem de carro até a ampla cobertura de James foi repleta de emoção. Sua mãe, Margaret Whittaker, olhava pela janela com o olhar perdido na paisagem urbana que passava. Cada arranha-céu parecia lembrá-la do que havia perdido: uma vida estável, um lar para o filho e todas as promessas quebradas pelo tempo e pela pobreza. Assim que chegaram, James a ajudou a entrar no apartamento, que era aquecido e decorado com bom gosto, mas estranhamente frio apesar do luxo.
Margaret pousou as mãos trêmulas na poltrona da sala e sentou-se delicadamente. James permaneceu de pé, incapaz de encontrar as palavras certas para expressar a culpa e o alívio que o dominavam. Mãe, por que você foi embora? Ele finalmente perguntou, sua voz cheia de reprovação e tristeza. Margaret olhou para baixo com a garganta apertada. James, não foi escolha minha. Seu pai, ele nos separou. Ele queria me manter longe de você para proteger a imagem dele, para os negócios dele. Eu nunca parei de pensar em você, todos os dias. Mas eu não tinha como te encontrar. James sentiu uma mistura de raiva e compaixão tomar conta dele. Como um homem poderia destruir uma família por poder e dinheiro? E no entanto, diante dele estava a mulher que o carregara no colo, que o amara silenciosamente apesar dos obstáculos. Margaret tirou uma fotografia antiga da bolsa. Mostrava um garotinho de olhos brilhantes, sorrindo apesar da pobreza, sentado no colo da mãe. James reconheceu imediatamente seu próprio rosto infantil. Lágrimas brotaram em seus olhos. Sou eu, sussurrou. Sim, meu pequeno James, respondeu ela com a voz trêmula. Eu nunca deixei de te amar. E agora que nos reencontramos, quero te contar tudo, tudo que guardei para mim todos esses anos. James sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Ele sabia que aquela conversa marcaria o início de uma jornada difícil, descobrir o passado doloroso de sua mãe, entender os segredos de sua família e encarar verdades há muito enterradas. Mas pela primeira vez desde seu nascimento, ele sentiu que nada jamais seria o mesmo. Seus olhares se encontraram, e naquele silêncio, um pacto silencioso se formou. Eles reconstruiriam o que lhes fora roubado juntos, apesar do tempo perdido e das feridas ainda abertas. Na manhã seguinte, Margaret acordou em um quarto iluminado, espaçoso e elegantemente decorado. Ela piscou, incrédula. As paredes eram adornadas com pinturas modernas, os lençóis eram brancos e imaculados, e uma vista panorâmica de Manhattan se estendia à sua frente. Para ela, era um mundo completamente desconhecido, um universo de riqueza e poder que ela jamais imaginara que tocaria. James entrou com uma bandeja de café da manhã e um sorriso caloroso no rosto. Achei que você precisaria de energia para explorar seu novo mundo. Margaret olhou para ele hesitante. James, tudo isso é incrível, mas eu não sei se mereço tudo isso. Ele balançou a cabeça com firmeza. Mãe, você merece muito mais do que isso. Você se sacrificou tanto por mim, mesmo sem eu saber. Agora é a minha vez de te proteger. Depois do café da manhã, James a levou ao seu escritório, um espaço moderno repleto de contratos, computadores e telas exibindo números estonteantes. Margaret observava tudo com fascínio e um pouco de medo. Você está mesmo fazendo tudo isso? Perguntou ela com a voz trêmula. James sorriu, mas seus olhos tinham um brilho de seriedade. Sim, mas nada disso significa nada se eu não tiver minha família ao meu lado. E eu quero que você faça parte da minha vida, mãe. Quero que você entenda quem eu me tornei e porque às vezes tenho que tomar decisões difíceis. Margaret assentiu, com o coração pesado de emoção. Ela sabia que dinheiro e poder não poderiam apagar os anos perdidos, mas sentia que esse vínculo entre eles poderia curar algumas das feridas. Ela pegou as mãos de James. Eu quero entender, James, e estar com você como nunca fui capaz de estar. Naquele dia, ela começou a descobrir a dimensão da vida de James, as viagens, os negócios, as pessoas influentes com quem ele se relacionava. Mas também percebeu que por trás de todo esse luxo, havia uma profunda solidão, um vazio que só a presença de sua mãe poderia preencher. No final do dia, enquanto observavam a cidade brilhar sob o céu noturno, Margaret entendeu que não seria o dinheiro que os uniria, mas o amor e o perdão que estavam dispostos a compartilhar. Poucos dias após o emocionante reencontro, James decidiu apresentar a mãe ao seu círculo mais próximo. Mas o que ele não sabia era que alguns segredos do passado de Margaret logo ressurgiriam, ameaçando destruir o frágil equilíbrio que eles estavam começando a construir. Tudo começou com uma ligação inesperada para o escritório de James. Uma voz fria e formal soou do outro lado da linha. James Whittaker, precisamos conversar sobre sua família, especialmente sobre sua mãe. James sentiu um nó na garganta. Sabia que Margaret fora forçada a partir, mas nunca imaginara que o passado dela pudesse retornar de forma tão ameaçadora. Quem é você? Perguntou com a voz tensa. Represento algumas pessoas do passado da sua família, assuntos pendentes por assim dizer. Sua mãe não foi completamente honesta sobre algumas coisas. A linha caiu antes que ele pudesse fazer outra pergunta. Mais tarde naquele dia, Margaret também recebeu uma mensagem anônima.
o passado nunca fica enterrado. Prepare-se para enfrentar aqueles que decidiram puni-la por suas escolhas. Margaret sentiu o medo tomar conta dela. Anos sobrevivendo na pobreza a tornaram uma mulher cautelosa e desconfiada. Mas agora com James ao seu lado, ela não conseguia esconder seus medos. James, acho que alguém quer nos fazer mal meu passado. Não é tão simples quanto você pensa. James a abraçou, determinado. Mãe, não importa o que aconteça, vamos enfrentar isso juntos. Você não está mais sozinha. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava sob as luzes, James permaneceu acordado, ponderando as alianças e os inimigos que poderia enfrentar para proteger sua mãe. Margaret, por outro lado, refletia sobre seus erros passados e todos os sacrifícios que fizera para sobreviver. Ela sabia que o caminho para reconstruir o relacionamento deles seria árduo, mas estava disposta a enfrentar qualquer coisa para apoiar o filho. Assim, o que começara como um reencontro emocionante e alegre lentamente se transformou em um confronto iminente com o passado. Um passado que ainda não havia revelado todos os seus segredos. E James entendeu que possuir riqueza e poder não bastava. Para proteger aqueles que amava, ele teria que enfrentar inimigos muito mais perigosos do que qualquer coisa que já conhecera no mundo dos negócios. Nos dias seguintes, James e Margaret começaram a sentir a pressão do passado voltando para assombrá-los. Cartas anônimas, ligações misteriosas e visitas inesperadas perturbavam seu cotidiano. Cada detalhe, cada palavra parecia carregado de ameaça, como se alguém estivesse observando cada movimento deles. James decidiu resolver a situação por conta própria. Contratou um investigador particular, Marcus Reynolds, um homem com experiência em vigilância e investigação de casos delicados. Juntos começaram a refazer os passos da vida de Margaret, tentando entender quem poderia estar tentando prejudicá-los e por quê. Margaret, embora nervosa, sentiu-se revigorada pelo apoio do filho. Começou a relatar episódios que havia mantido em segredo por muito tempo, as pressões do ex-marido, as ameaças que enfrentou ao tentar proteger James e os sacrifícios que teve de fazer para sobreviver na pobreza. Cada relato revelava feridas profundas, mas também uma força e resiliência que James nunca havia compreendido completamente. Enquanto isso, as primeiras revelações do detetive começaram a surgir. Certas figuras influentes, ligadas ao passado de Margaret, ainda pareciam exercer controle sobre aspectos de sua vida. Parceiros de negócios, ex-colegas e até mesmo parentes distantes tinham interesse em mantê-la em segredo ou puni-la por suas escolhas. Certa noite, enquanto James e Margaret revisavam os documentos que Marcus havia reunido no escritório da cobertura, um barulho estranho soou na porta da frente. Um envelope sem remetente estava sendo jogado debaixo do tapete. Margaret o pegou com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma frase simples escrita. O passado nunca esquece. Em breve você pagará pelos seus erros. O vínculo entre eles, já frágil mas forte, se fortaleceu instantaneamente. James a tomou nos braços, determinado a proteger a mãe a todo custo. Mãe, não importa o que aconteça, ninguém vai te machucar. Eu prometo. Essa ameaça marcou um ponto de virada. Eles entenderam que sua recém-descoberta felicidade estava agora intimamente ligada à sua capacidade de confrontar os fantasmas do passado. E para James ficou claro que ele não só poderia usar seu dinheiro e poder para proteger sua mãe, ele também precisava frustrar as intrigas e entender os segredos que moldaram sua vida. Os dias que se seguiram foram repletos de tensão e vigilância constante. James reforçou a segurança em sua cobertura e pediu a Marcus que monitorasse cada movimento suspeito. Margaret, por sua vez, sentia a sombra do perigo pairando sobre eles, mas se recusava a se deixar paralisar pelo medo. Certa manhã, Marcus invadiu o escritório de James com informações alarmantes. Identifiquei algumas das pessoas que podem estar por trás dessas ameaças. Elas têm conexões com a sua história familiar, James. E algumas têm muito a perder se o seu segredo for revelado. James franziu a testa. Mostre-me. Na tela do computador, Marcus revelou vários rostos, ex-sócios nos negócios da família, um tio distante de Margaret e até mesmo um ex-sócio de James, enciumado com seu sucesso e capaz de manipulações tortuosas. Cada nome era uma peça de um quebra-cabeça perturbador, e James entendeu que estavam lidando com inimigos astutos e determinados. Pouco depois, um jantar foi oferecido por um velho amigo de James, um evento da alta sociedade. Margaret, ainda desacostumada àquele ambiente, manteve-se cautelosa. Mas assim que começaram a conversar com os convidados, um olhar gélido cruzou a sala. Era um homem que ambos conheciam, silencioso, mas ameaçador, cujo sorriso gélido revelava intenções hostis. James sentiu a adrenalina subir.
Mãe, fica perto de mim. Eu cuido dele. Ele se aproximou do homem com confiança, disfarçando a raiva e a desconfiança que fervilhavam dentro dele. Eu sei quem você é e o que você quer. Mas saiba disso, você nunca poderá tocar na minha mãe. O homem zombou, mas um arrepio de medo cruzou seus olhos. James tinha vantagem. Sua riqueza, sua inteligência e sua determinação em proteger Margaret constituíam uma força formidável. Depois do jantar, Margaret e James voltaram para casa, com o coração ainda acelerado. Margaret colocou a mão no braço do filho. James, você é incrível. Mas essas pessoas não vão desistir tão facilmente. James assentiu, determinado. Eu sei disso. Mas temos algo que eles nunca terão, a verdade e nossa conexão. E ninguém pode tirar isso de nós. Naquela noite, enquanto observavam a cidade se iluminar, ambos perceberam que a batalha estava apenas começando. Mas, pela primeira vez, sentiram-se prontos para enfrentá-la juntos. Poucos dias depois, enquanto Margaret caminhava por um parque perto da cobertura, ocorreu um acontecimento inesperado. Um carro preto parou abruptamente ao lado dela, e dois homens de terno saíram com olhares ameaçadores. Antes que ela pudesse reagir, tentaram agarrá-la. Margaret gritou, mas a adrenalina e o medo quase paralisaram seus movimentos. Felizmente, James, que insistira em segui-la discretamente, surgiu de um beco adjacente. Com velocidade e precisão, subjugou os dois agressores, usando tanto sua força quanto sua compostura, enquanto chamava Marcus para reforçar a segurança. Após o incidente, Margaret ficou em choque. Ela segurou os braços do filho, tremendo e aterrorizada. James, por que alguém iria querer me machucar? Gaguejou. James a abraçou. Mãe, eu te disse, algumas pessoas do seu passado não querem que a gente fique junto. Mas eu estou te protegendo. Ninguém pode te tocar enquanto eu estiver aqui. Esse evento desencadeou uma decisão crucial para James. Ele não podia mais simplesmente reagir. Precisava partir para a ofensiva. Ele e Marcus começaram a rastrear todas as conexões com Margaret, todos os inimigos em potencial, e a desenvolver uma estratégia para neutralizar essas ameaças antes que se tornassem mais perigosas. Apesar do medo, Margaret percebeu que agora tinha uma aliada poderosa e determinada ao seu lado. Ela se lembrou dos anos de solidão, insegurança e incerteza. Hoje ela finalmente se sentia protegida e capaz de enfrentar os desafios. Este ataque direto fortaleceu a determinação de permanecerem unidos. James sabia que, para garantir a segurança de sua mãe e o futuro deles, teria que enfrentar os inimigos mais formidáveis, aqueles que haviam moldado um passado repleto de segredos e dor. E naquele momento de tensão e medo, Margaret entendeu algo fundamental. A força do vínculo deles, forjado na dor e na separação, era agora a única armadura capaz de protegê-los. Após o ataque no parque, James percebeu que monitorar e proteger não era mais suficiente. Agora ele precisava entender quem estava no comando e por quê. Com Marcus ao seu lado, ele iniciou uma investigação completa, combinando vigilância, cruzamento de informações e análise dos movimentos dos inimigos. Margaret, embora ainda preocupada, decidiu participar ativamente. Ela trouxe memórias e detalhes do seu passado que ninguém mais conhecia, informações essenciais para identificar os responsáveis. Cada anedota, cada nome esquecido, tornou-se uma peça crucial do quebra-cabeça. Gradualmente a verdade começou a emergir. Alguns dos inimigos de Margaret guardavam rancores profundos, alimentados por inveja, dinheiro e sede de poder. Um deles, um antigo sócio, buscava recuperar parte da herança que Margaret conseguirá proteger secretamente. Outro, um parente distante, queria explorar a vulnerabilidade de James para promover seus próprios interesses financeiros. James e Margaret decidiram usar a mentira em vez do confronto direto. Eles montaram uma série de armadilhas sutis, informações falsas, reuniões agendadas e mensagens controladas. O objetivo era atrair os inimigos para fora das sombras e revelar suas intenções sem colocar Margaret em perigo. Certa noite, enquanto revisavam os resultados de seu plano, descobriram que um de seus adversários havia mordido a isca. A pessoa em questão acabará de se revelar ao tentar acessar documentos falsificados no escritório de James. Foi uma revelação chocante, mas também uma vitória. James e Margaret conseguiram forçar um inimigo a se revelar, abrindo caminho para novas manobras para neutralizar as outras ameaças. Margaret, olhando para o filho com admiração e orgulho, percebeu o quanto ele havia crescido, não apenas como empresário, mas também como protetor. James, nunca pensei que conseguiríamos fazer isso, juntos. James segurou as mãos dela. Mãe, agora somos uma equipe. Não sou só eu protegendo você. Somos nós.
Vamos sair dessa mais fortes do que nunca. Naquela noite, mãe e filho perceberam que cada perigo que enfrentavam juntos fortalecia seu vínculo, e que sua confiança mútua era agora sua arma mais poderosa contra aqueles que buscavam destruí-los. A relativa calma das semanas anteriores desapareceu abruptamente quando James recebeu uma ligação enigmática. Se você quer que sua mãe esteja segura, venha sozinho ao armazém na plataforma 9 hoje à noite. A voz do outro lado da linha era fria, determinada, e não havia dúvidas. Este era o inimigo mais perigoso, aquele que estava no comando desde o começo. James sentiu o coração disparar, mas não hesitou. Ele sabia que era a hora de acabar com aquele pesadelo. Antes de partir, trancou Margaret em um quarto seguro na cobertura e a tranquilizou. Mãe, eu volto. Ninguém vai tocar em você enquanto eu estiver aqui. Ao chegar ao armazém, James se deparou com uma cena sinistra. Figuras se moviam nas sombras, e no centro estava o homem que orquestrara todas as ameaças, Victor Hargrove, antigo sócio de Margaret. Seu sorriso cruel revelava que ele acreditava ter a situação sob controle. James, você veio sozinho. Corajoso, mas imprudente como sempre. Victor zombou. James respondeu calmamente, nunca deixarei ninguém machucar minha mãe. Hoje à noite tudo acaba. Seguiu-se um confronto intenso. James usou sua astúcia, força e as informações que havia reunido para neutralizar os cúmplices de Victor, um por um. Cada movimento era preciso e bem pensado. Victor, surpreso com a eficiência e determinação de James, começou a perder a confiança. Por fim, James enfrentou Victor sozinho, o clímax do confronto. Tudo o que você fez, por dinheiro e vingança, acaba aqui. Victor fez um último movimento desesperado, mas James rapidamente o subjugou e o entregou a Marcus, que esperava do lado de fora com as autoridades. A ameaça foi finalmente neutralizada. De volta à cobertura, Margaret cumprimentou James com lágrimas de alívio. James, eu sabia que você conseguiria. James a abraçou. Conseguimos juntos, mãe. E agora, nada nem ninguém poderá nos separar. Naquela noite, enquanto a cidade dormia sob as luzes cintilantes, mãe e filho saboreavam a paz recém-descoberta, sabendo que seu vínculo havia sobrevivido às provações mais sombrias e que o futuro finalmente era deles. Os dias que se seguiram ao confronto com Victor Hargrove foram marcados por uma calma renovada e uma reconstrução lenta, mas segura. James havia garantido todos os aspectos da vida de sua mãe, maior segurança, assistência médica e um ambiente onde ela finalmente poderia se sentir livre e protegida. Enquanto isso, Margaret começou a se aprofundar na vida do filho, descobrindo lentamente as alegrias simples que dinheiro e poder não podiam comprar. Caminhadas tranquilas no Central Park, jantares improvisados em casa e, acima de tudo, a simples alegria de estarem juntos. Eles passaram um tempo compartilhando memórias, rindo de pequenas histórias do passado e curando as feridas invisíveis deixadas por anos de separação. James percebeu que o verdadeiro tesouro não era sua fortuna, mas sim esse relacionamento redescoberto e precioso com sua mãe. Com Margaret ao seu lado, James se sentia mais forte e mais humano. Negócios, desafios e riqueza ganhavam um novo significado, pois agora cada decisão, cada sucesso, tinha como objetivo proteger e honrar a mulher que o criará em meio às dificuldades. Alguns meses depois, James e Margaret ofereceram um almoço para amigos próximos e familiares. Margaret, radiante e confiante, recebeu os convidados com graça e serenidade. James observava sua mãe, com o coração transbordando de emoção. Ele sabia que cada momento passado juntos era agora precioso e insubstituível. Olha só para nós, mãe, disse James com a mão no ombro de Margaret. Passamos por um inferno, e ainda assim estamos aqui, juntos. Margaret sorriu, com os olhos brilhando. Sim, James, e nada nem ninguém jamais poderá nos separar novamente. A história deles, marcada por separação, perigos e segredos, tornou-se um poderoso testemunho de coragem, reconciliação e amor incondicional. Mãe e filho, agora unidos, estavam prontos para encarar o futuro, fortalecidos pelo novo vínculo e cientes de que as provações do passado apenas fortaleceram seu relacionamento. E enquanto o sol se punha sobre Manhattan, iluminando a cidade com 1000 luzes, James e Margaret sabiam que aquele era apenas o começo de uma nova vida, onde o amor e a família triunfariam sobre todas as adversidades.